Uhum. Qual seria, no seu pensamento, a maior dificuldade para poder implementar a imunização no seu consultório particular? O que, na verdade, te traz insegurança ainda? É entender melhor como funciona a questão financeira, é entender melhor a burocracia para inaugurar, ou qualquer outra coisa diferente disso? O que ah, te traz, na verdade, o Hum. que impede você e os sócios da clínica de inaugurarem um serviço de imunização? Eu acho que inicialmente essa parte burocrática, acho que a gente fica um pouco com medo, eu pelo menos um pouco com medo dessa parte de alvarás, né? Essas normas que a gente tem na cabeça que são muito rigorosas, não sei se são ou não, né? Isso é uma coisa que dá um pouco de medo. Num segundo plano, eu pensaria assim com relação a como divulgar isso, até que ponto que eu posso divulgar isso para os colegas sem infringir uma ética, né? Sem querer vender algo, né? Assim, que Hum. a gente não é comerciante, né? Então, essa questão da divulgação também é algo que fica assim, que eu tenho medo de gerar algum incômodo, assim. As únicas coisas que me pesa um pouco seria isso, né? Essa parte inicial, né, do de alvarás, da, da- de realmente concretizar a coisa, e essa segunda parte de divulgação, e como que eu poderia fazer isso. Seria Para esses dois divulgar. pontos. É, Você me falou que faz teste de provocação no ecocardiograma, isso não é é isso? estresse farmacológico. Aham. Ecoestresse farmacológico. Me Isso. fala qual a burocracia para você montar o ecoestresse farmacológico. Foi grande ou foi pequena na primeira vez que você montou? Não, até que foi pequena. Ou qualquer outro procedimento? Assim, o único trabalho que a gente teve assim, maior foi primeiro o plano de saúde validar o exame, né? Mandaram um técnico lá para avaliar o que a gente já tinha de aparelhagem, e a questão do descarte de materiais, né? Que também Hum. a Unimed, que é o nosso plano aqui é a Unimed, né? A Unimed exigiu que tivesse uma empresa com um contrato lá, com as exigências deles. Mas tirando isso, o descarte e o alvará foi tranquilo, porque já estava tudo rodando no consultório, né? Então não Uhum. tivemos, assim, realmente não foi muito trabalhoso, não. Onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar no ponto que muitas Uhum, vezes a gente executa procedimentos de maior risco, eventualmente. Por exemplo, eu na minha área, cirurgias que tinham muita uhum, epistaxe, muito sangramento nasal, e o uhum, cardiologista também lida com paciente crítico, muitas vezes, paciente grave, sim. né? É, E a gente consegue implementar procedimentos mais complexos no consultório. E por falta de Uhum, conhecimento, Diego, por falta de conhecimento, nós não implementamos uma coisa que é relativamente e tecnicamente e burocraticamente mais simples. Claro que dá trabalho. uhum, Tudo que é feito na primeira vez dá trabalho. Claro que sim. existem documentos diferentes para providenciar junto com a vigilância sanitária. Claro que tem que ter muita Uhum, paciência com a vigilância sanitária, como sempre, a gente tem que ter e jeito para sim. falar com a vigilância, entregar tudo que eles pedem. Mas do ponto de vista de estrutura, acaba sendo, na maioria das vezes, menor do que se imagina. Muita gente pensa, e provavelmente sua clínica cardiológica tem, equipamentos como um cardioversor, Tem. ah, Uhum, alguma, alguma coisa mais elaborada nesse sentido. Serviço tem. de Tem todo o kit de imunização, intubação, tem tudo. kit de intubação, Desfibrilador, laringoscópio, tubo tem tudo, endotraqueal, tudo, adrenalina, né? tudo. Adrenalina. Pois é, serviço de imunização não precisa de laringoscópio, tubo endotraqueal, não precisa de cardioversor, porque Legal. o POP, né, você já tem, melhor ainda, né? Mas você não Uhum, teria que organizar para poder montar o serviço. Muita gente, muito médico, quando eu falo gente, né, eu falo a nossa comunidade médica. Muito médico acha que é muito complexo implementar o uhum, serviço de vacinação e é muito e existe uma alta frequência de eventos adversos pós-vacinais, né? Coisa que estatisticamente é muito, mas muito baixa e facilmente contornável. Eu digo isso como quem uhum, trabalha com isso há tanto tempo, né? certo. Então, Uhum, essa coisa que você falou, né? Você falou duas coisas: a questão do marketing, como divulgar de uma maneira que não pareça ser comercial, e a primeira questão, a questão uhum, da burocracia, né? sim. Então, respondendo à questão da burocracia, o que que a gente faz no programa? A gente pega toda a lista de documentos, né, que podem ser pré-editados. Então, documentos sobre as rotinas de um serviço de vacinação que a Vigilância Sanitária pede, que também é útil para treinar a Uhum, equipe. Ah, programa de gerenciamento de resíduos específico de imunização,
entre tantos outros documentos. São os 15 POPs que a gente tem. Então, o certo. médico que nunca trabalhou com imunização vai ter o POP pré-editado, só com os espaços em vermelho para pôr os dados da própria clínica. Primeiro passo. Isso Uhum, facilita o treinamento da equipe e facilita a regularização junto com os órgãos fiscalizatórios. Show de certo. bola. A Uhum. gente, Já ajuda essas, muito, né? Com certeza. demais, demais. E é aquela coisa. Eu sempre falo da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 do projeto. Fase 1, pontapé inicial até montar o espaço, montar a sala de vacinação. Fase 2, da sala de vacinação até administrar a primeira dose. 3 e 4 é crescer a captação de pacientes. Então a gente disseca Uhum, fase por fase. Não adianta o médico na fase 1 estar preocupado em captar paciente, ele tem que, né, partir para terminar o espaço e montar a primeira dose. Então, no início, o uhum, nosso foco total, coisa que aconteceu nas aulas ao vivo, que a gente fala que são as aulas calçando as luvas, que é uma uhum. maneira, é uma metáfora para pôr a mão na massa, né? Geralmente, quando a gente Aham. calça a luva, é porque a gente vai fazer um procedimento. Então, Sim, sim. calçando as luvas são as aulas ao vivo que a gente faz em toda a nova turma. ah, Começamos semana passada, a semana teve a segunda, e nessas aulas nós abordamos o tema adaptação da sala na primeira aula e nessa quarta-feira o tema regularização. Então, tem a parte da legislação e a parte da regularização. Então, lista de tarefas, todo um checklist de cada tarefa que o médico tem que fazer, ou administrador da clínica, ou alguém da equipe, né? Varia Uhum, situação para situação, às vezes é o cônjuge, às vezes é o sócio, às vezes é a contabilidade que providencia a documentação, para poder regularizar o serviço. E então, certo. contratar o vacinador, então aplicar a primeira dose, então aplicar 3, depois 5 doses por dia. Um passo de cada vez. Assim, mesmo à distância, a gente consegue orientar, porque a Uhum, parte mais difícil que exigiria, digamos assim, um treinamento presencial, que seria a administração da vacina, é algo que a gente consegue contornar, porque 99% sim. das vacinas são intramusculares subcutâneas, coisa que, por exemplo, um profissional de enfermagem, ou até mesmo um médico que também pode aplicar vacina, consegue fazer sem muita dificuldade, né? Tem médico Uhum, que quer ele mesmo aplicar. Não é uma coisa que a gente recomenda porque o nosso tempo é muito caro. uhum, Então, essa parte, na verdade, de regularização é uma coisa que a gente contorna.